Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço os numeradores que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Eu recentemente me deparei com este sujeito chamado Rafael Pablo, em que ele tenta a todo custo provar, através dos escritos patrísticos, de que a sola escritura é parte da história da igreja. Eu fico um tanto escandalizado porque, se nem a sola escritura pode ser provada na própria Sagrada Escritura, como também não pode ser provada na história da Sagrada Escritura e na história da igreja, que dirá então citar autores patrísticos através de uma interpretação completamente enviesada, porque é uma constante, e eu poderia dizer não somente isso, que seja uma constante, mas também é uma coisa uníssona, que a sola escritura é um conceito ausente entre os autores patrísticos. Grande parte das citações protestantes que tentam vincular a sola escritura com certos trechos de Agostinho, Irineu de Lyon e muitos outros, são interpretações tiradas fora do contexto, partindo da pressuposição de que citar a escritura como princípio é necessariamente sola escritura, quando na verdade nós observamos que sim, a escritura é citada, porém não somente a escritura, mas também a tradição oral e o magistério da igreja. Então nós temos aqui o trinômio sendo citado pelos pais da igreja. E no entanto, essas pessoas que não se contentam em retirar a Bíblia da história e da tradição, agora querem adulterar a patrística. Eu percebo uma coisa assim que parece que é um elemento corrosivo e destrutivo, principalmente das pessoas pelas quais eu comento dentro do meio protestante, é que eles vivem de uma certa teologia da negação. Eles nunca afirmam necessariamente uma teologia, mas sempre eles têm aquele elemento rançoso contra qualquer elemento dogmático que pareça católico demais para eles. Vejam, por exemplo, um vídeo que eu gravei sobre esse pastor chamado Rodrigo Mussolini, um pastor bolsonarista chato que dói, afirmando que nós não devemos comemorar a Páscoa porque a Páscoa é uma festa judaica. Ora, mas a tradição cristã inteira, desde os primórdios do cristianismo, festeja o tríduo pascual, ou seja, a paixão de Cristo, no caso, né, a última ceia, a prisão, o julgamento, o suplício do Nosso Senhor, e depois a morte, e esperando a morte, a ressurreição. Isso aí é por tempos imemoriais. Inclusive, nós temos um trecho de Paulo falando da Páscoa de Cristo, que, por exemplo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 e 7, que Cristo é a nossa Páscoa, e que nós temos que festejar sendo um pão fermentado novo e não pão fermentado velho. Então, se o próprio Paulo de Tarso cita Cristo como nossa Páscoa, então quem sou eu para negar isso? Aliás, é interessante porque eu vi um idiota enchendo o saco, inclusive fazendo trollagem, porque toda vez que a gente mostrava um argumento contra ele, ele não aceitava os argumentos e ficava corroborando na enrolação. Uma hora ele dizia que a Páscoa era só uma festa judaica e não cristã. Quando nós mostrávamos que o próprio Paulo de Tarso fala que Cristo é a nossa Páscoa, aí ele começava a adulterar o sentido e assim sucessivamente. Faz que nem, por exemplo, os gnósticos da época de Irineu de Lyon. Irineu de Lyon fala abertamente disso, que quando nós mostramos na escritura que não é bem assim, eles apelam a outros argumentos. E quando nós apelamos à tradição, eles dizem que a escritura não é bem assim, assado. Quer dizer, ficam nessa enrolação para justificar uma opinião herética particular e sempre com aquele ranço anticatólico. Aí quando nós mostramos que a Páscoa é um evento histórico cristão que é rememorado através da lembrança dos cristãos, aí o idiota bíblico chega e afirma o seguinte argumento: onde está na Bíblia a festividade da Páscoa? Ora, meu filho, a festividade da Páscoa está na prática da vida cotidiana dos cristãos, porque o evento nós comemoramos. As comemorações da Páscoa existem justamente porque existe um evento bíblico que foi registrado da morte e ressurreição de Nosso Senhor. Aí a pergunta que não quer calar é: onde é que está proibido comemorar a festividade da Páscoa? E mais além, esse pessoal reduz a dimensão da fé cristã como se fosse apenas uma história de um livro, presa a um livro. No fundo,
pessoas como Mocelin e muitos outros puritanos tratam a Sagrada Escritura como um livrinho de autoajuda e não como um evento histórico que é guardado dentro de uma tradição. Claro, eles já negaram a tradição. Se nega a tradição, se nega a história. Porque a tradição pressupõe, evidentemente, uma transmissão de conhecimento de gerações em gerações, não somente por uma transmissão escrita, mas também uma transmissão oral viva. E temos outros e outros demais exemplos de como esse processo teológico de desconstrução não leva absolutamente nada senão o fato de que, como sempre afirmo aqui, todo segmento protestante nasce de uma negação de um dogma elementar de fé. Todo segmento protestante. Se vocês observarem bem, o luteranismo surge de alguns elementos que negam a fé. O calvinismo surge também de outros elementos que negam a fé e assim sucessivamente. E aí o pessoal nega a festividade de Natal, nega a virgindade perpétua de Maria, nega até a especialidade de Maria no âmbito da salvação. Eu já vi protestante que tem um profundo ódio da Virgem Maria. É uma coisa que chega a ser doentia. Gente citando versículos da Bíblia para diminuir Maria no âmbito da salvação. Mesmo que o capítulo 1 de Lucas simplesmente dispense comentários. Porque nós temos só no capítulo 1 de Lucas todo um conceito da Mariologia católica. Ou seja, que a Virgem Maria é plena de graça. E quando nós temos que entender que a palavra grega charitomene, ou charitomene, quer dizer a plenitude da graça, é a própria graça. E, claro, quando nós afirmamos que ela é a graça perfeita, tá? É a graça na sua plenitude, é a santidade na sua plenitude. Nós temos a cena de Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, honrada com a mãe do meu Senhor. Ali nós temos uma afirmação categórica da divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mãe do meu Senhor, que honra a mãe do meu Senhor. E aí nós temos uma outra cena também, em que Maria fala, né, que Deus eleva a baixeza de sua serva, e a partir de então ela seria chamada bem-aventurada entre as gerações. Católicas, evidentemente, não protestantes. Aí o sujeito pega um versículo da Bíblia tentando diminuir Maria, dizendo que Maria era uma Zé Ninguém. É como se a providência divina fosse casuística. Isso é uma vergonha. É uma blasfêmia até. Porque mostra que realmente esse pessoal não tem amor por Deus. Esse pessoal tem ódio da igreja, só isso. E querem remodelar o cristianismo conforme a sua imagem e semelhança. E eu vejo que esse tal de Rafael Pápalo faz a mesma coisa. É sempre aquela questão do negacionismo. Vejam que nesse short ele coloca um falso dilema: confiar na Igreja Católica ou na Bíblia. Como se fosse possível confiar na Bíblia sem confiar na Igreja. A proposição que esse sujeito coloca é absurda, para dizer o mínimo. Primeiro porque quem guardou a Bíblia? E aqui eu falo do cânon cristão, tá? Do cânon católico. E esse cânon implica não somente o Antigo Testamento, como também o Novo Testamento. E vejam que muitos protestantes querem negar até mesmo os deuterocanônicos. Aí ficam naquela discussão de que os judeus é que tinham certeza do cânon do Velho Testamento e etc. Só que eles esquecem de uma coisa. Quando eles usam esse argumento de buscar no judaísmo, ou seja, na Tanar, as estruturas canônicas da Bíblia do Antigo Testamento, eles partem de duas pressuposições. Primeiro, de que a igreja não é confiável no que diz respeito ao cânon bíblico. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, a igreja não é inspirada. Ou ela é só parcialmente inspirada. Ela só foi inspirada nos evangelhos. Agora, no Antigo Testamento, ela não foi inspirada. O que é uma coisa completamente absurda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o fato de que se os protestantes aceitam a Tanar, ou pelo menos a Bíblia hebraica, como um elemento válido, inspirado, então, necessariamente, pela lógica, eles teriam que rejeitar o Novo Testamento. Porque essa meia inspiração judia que criou a chamada Bíblia hebraica, digamos assim, isso aqui é uma aproximação, evidentemente, porque eles chamam de Tanar, não é Bíblia propriamente. Bíblia é a estrutura canônica da Igreja Católica. Mas, no caso, como eles chamam de Tanar, então logo essa Tanar necessariamente foi elaborada rejeitando os evangelhos. E isso sem prejuízo do fato de que, por outro lado, os protestantes tratam a igreja como se ela não fosse judia, como se ela não nascesse dos judeus, como se os próprios apóstolos que guardaram não somente o Antigo Testamento, tal como nós conhecemos, no caso católico,
e o Novo Testamento não fossem necessariamente judeus confiáveis, mas sim os judeus que rejeitaram o nosso Senhor. Ou mais, eles partem da pressuposição de que os judeus da igreja pensariam ou seguiriam o cânon justamente dos judeus que negaram a igreja. Partindo de uma pressuposição falsa de que na época de Cristo já havia um cânon, pelo menos do Antigo Testamento, já pronto, o que não é verdade historicamente. Primeiro porque, no século I, havia inúmeras tradições judaicas. Na verdade, a tradição judaica da época do templo não era uma tradição unificada, tá? E cada segmento da religião judaica tinha um cânon próprio. Tinha uma estrutura canônica própria. E eles debatiam sobre a legitimidade e a canonicidade, a inspiração desses livros. E a Bíblia não era uma coisa juntinha acabada, eram livros esparsos que foram posteriormente juntados. Então, cada tradição dentro do judaísmo interpretava conforme aquilo que refletia o que eles acreditavam. Então, cada um tinha uma estrutura canônica diferente. Tanto é verdade que só no século IV, claro que existe aquela teoria em que no sínodo de Jâmia, e olha que nunca existiu um sínodo de Jâmia, na verdade não é da tradição judaica esse tipo de coisa. Havia uma escola, né, as escolas rabínicas em Jâmia, que teoricamente já teriam arrumado um cânon bíblico judaico, tá certo? Mas só no século IV é que nós temos realmente uma visão mais ou menos canônica, pelo menos da tradição talmúdica, da tradição dos fariseus, né, de uma Bíblia hebraica que nós chamamos de textos massoréticos, tá? Mas a igreja segue um ponto diferente. A igreja, claro, busca elementos da tradição hebraica, mas ao mesmo tempo também nós temos influência da Septuaginta. E claro, a Septuaginta também era um dos inúmeros textos do Antigo Testamento que circulavam entre as sinagogas, inclusive como uma referência obrigatória até para os judeus que rejeitaram muitos livros da Septuaginta. Então veja que o fenômeno da construção do cânon bíblico é muito mais complexo do que as simplificações que os protestantes fazem para justificar um princípio que surge somente no século XVI. Porque nem mesmo na época de Jesus Cristo alguém poderia afirmar sola escritura a partir do problema de que não havia nenhuma oficialidade de um cânon inspirado. O que havia tão somente, e isso poderia ser encontrado em todos os judeus, talvez a unanimidade com relação à Torá. Isso era possível. E mesmo assim havia tradições diferenciadas na interpretação da Torá. Vejam, por exemplo, um dos grupos mais bizarros dentro da época de Jesus Cristo, que eram os saduceus, e que inclusive entraram em conflito com Nosso Senhor. Os saduceus, segundo se consta historicamente, evidentemente que pode ser mudado isso, mas eles mesmos não acreditavam na Tanar, eles só acreditavam na Torá escrita. Só os 5 primeiros livros da Bíblia são válidos. É por isso que os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, eles não acreditavam no messianismo, eles tinham inúmeras dúvidas com relação a isso, justamente porque a tradição dos saduceus não aceitava a Tanar, aceitava só a Torá, só lei e acabou, né? Inclusive tinham certos brios nacionalistas, né, muito exacerbados. Parecem os sionistas de hoje, mas enfim. Então vejam que esse debate é mais complexo. Tá? Esse debate é mais complexo. E aqui nós temos essa controvérsia. Confiar na Igreja Católica ou na Bíblia? Ou seja, é um falso dilema. Porque, claro, eu confio na Bíblia porque eu confio na Igreja Católica. Porque a Bíblia, tal como nós conhecemos, ela é católica. Ela não é protestante. A Bíblia protestante é um simulacro do século XVI, em que houve uma ameaça não somente de retalhar o Antigo Testamento, como de fato foi o que aconteceu, seguindo os textos massoréticos, seguindo a ideia de que uma tradição judaica seria mais importante do que a tradição cristã, pelo menos do Antigo Testamento, como também havia uma ameaça de até retalhar o Novo Testamento. Dentro dos comentários de Lutero, ele queria criar um cânon do Novo Testamento sem certos textos que hoje são considerados inspirados pelos protestantes, como Hebreus, Apocalipse. Eu creio que até a carta de Tiago, ele dizia que era uma cartinha de palha que tinha que tocar fogo. Sim, é isso que ia acontecer. E é por isso que a igreja no Concílio de Trento, e eles dizem de uma forma falsa, que a igreja enxertou 7 livros, os deuterocanônicos do Antigo Testamento, no Concílio de Trento. Isso não é verdade. O que aconteceu no Trento foi uma afirmação dogmática e peremptória
de que o cânon bíblico católico era dogmático. Basicamente isso. Na verdade, o Trento só fez reiterar de forma definitiva o que o Concílio de Florença, os concílios de Hipona, Cartago, Roma, vários outros concílios já afirmavam sobre o cânon bíblico cristão católico. E que os protestantes estavam ameaçando retalhar por inúmeras interpretações heréticas. Mas vamos ouvir o que esse cara está falando. Vamos lá. Nós não podemos confiar cegamente na tradição repassada pelos pais da igreja. Ponto 3. Então, meu amigo, joga a Bíblia na lata do lixo. Porque a Bíblia, como nós temos hoje, ela é pura tradição oral. Não existem referências textuais na própria Bíblia do cânon bíblico. Não existem. Toda a tentativa protestante de querer afirmar a Bíblia pela própria Bíblia é malograda, justamente porque não existe essa referência. São apenas insinuações, né, que eles fazem, justamente partindo de um princípio que é, na verdade, uma petição de princípio, que é a sola escritura. A sola escritura é uma petição de princípio por uma razão muito simples. Porque, primeiro, é preciso estar na escritura essa tese, coisa que não está. Nós temos versículos da Bíblia que afirmam realmente a validade das escrituras. Mas a Bíblia não afirma qual escritura é válida. Não existe uma relação de livros inspirados na escritura. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Bíblia também afirma a autoridade da igreja. A igreja é a casa de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja tem o poder de ligar e desligar na pessoa dos apóstolos. A igreja é um corpo místico. Isso é o quê? Expressões da autoridade da igreja. E veja que essas expressões da autoridade são declaradas antes dos evangelhos existirem. Porque quando Jesus Cristo declara em Mateus 16:18 para Pedro: eis que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, eu te darei a chave do céu e o poder de ligar e desligar. E vejam que poder das chaves é o poder da chefia, tá? Quando ele fala isso, os evangelhos não existiam. O que existia tão somente era uma expressão oral que depois de 30, 40 anos foi escrita. Aí temos sim os evangelhos escritos. E nós temos um outro problema. Quando nós falamos de evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, primeiro, quem pode afirmar categoricamente que esses autores escreveram a Bíblia? Quem pode afirmar? O próprio texto? Não. O problema é que não. E eu digo por quê. Os textos apócrifos também dizem ter autoria. Apocalipse de Pedro, Evangelho de Pedro, o proto-evangelho de Tiago, todos eles admitem uma autoria. Mas quem é que confirma essa autoria? É a própria Bíblia? É o próprio texto bíblico? Não, é a tradição. É o magistério da igreja. É a sucessão apostólica. É interessante que este sujeito fale de uma sola escritura imaginária só na cabeça dele, mas ele, por exemplo, recusa a autoridade da igreja, recusa a autoridade da tradição, recusa a autoridade da sucessão apostólica. Tudo isso está na patrística. Como é que ele explica isso como protestante? Ele não explica. Ele só precisa, claro, tirar a Bíblia da história e afirmar a Bíblia é infalível. Só que existe um problema. A Bíblia só é infalível porque houve uma instituição que a declarou infalível, que a testemunhou infalível. Se não houvesse essa declaração, eu diria para esse sujeito, ele saberia diferenciar um evangelho oficial, canônico, do evangelho apócrifo? Ele não saberia. Porque, dentre dezenas de evangelhos apócrifos, só 4 foram escolhidos. 4 foram escolhidos porque os bispos reconheciam que havia uma tradição, um ensino que era repassado de geração em geração, que afirmavam claramente que aqueles evangelhos eram canônicos, ou eram legítimos. As autorias eram legítimas. Então veja que a declaração desse homem é abertamente fraudulenta, para dizer o mínimo, tá? Mas vamos ver a besteira que ele está falando. Os escritos da patrística, por não serem infalíveis e inerrantes, precisam ser julgados por outra coisa que seja externa a eles. A Igreja Católica faz esse julgamento a partir do seu magistério. Isso faz, como de fato já aconteceu, que pequenos indícios ou insinuações dos pais da Igreja sejam transformados em doutrinas basilares do catolicismo. Você está falando bobagem, meu filho. Você está falando besteira porque você não tem leitura histórica sobre o assunto. Nenhuma declaração per se dos autores patrísticos se torna dogma. Não, não é isso. É que a patrística revela o desenvolvimento da doutrina cristã e revela como os primeiros cristãos pensavam. E dentro desses primeiros pensamentos dos cristãos, nós percebemos alguns pontos que são dogmáticos ou que formavam como ideia de dogma,
e outros que não foram dogmáticos. Quem está afirmando essa baboseira é você, porque você não tem conhecimento de patrística. Tá? Por exemplo, existem autores patrísticos que nem tudo o que eles disseram é levado como dogma e que inclusive foram rejeitados. Por exemplo, nós temos autores que são magníficos. Tertuliano foi um homem magnífico, Orígenes foi um grande homem, mas existem ideias de Orígenes que foram rejeitadas nos magistérios da igreja. A ideia, por exemplo, que ele dizia da preexistência das almas, entre outras coisas. Tá? Ou Tertuliano, que se não me falha a memória, virou donatista. E ele era o quê? Ele era um teólogo africano. Novaciano também cometeu certas heresias, mas mesmo assim, ninguém vai negar que haja valor histórico quando ele escreveu sobre a Trindade. E assim sucessivamente. Então, os autores patrísticos não são infalíveis, porém, dentro dos seus relatos, nós percebemos o que os cristãos consideravam infalíveis e o que, de fato, não era considerado infalível. Então a gente não coloca os autores patrísticos como dogmas de fé. Quem está falando isso é você, porque você fabrica um espantalho a respeito da Igreja Católica. A Igreja Católica considera infalível aquilo que está conforme a sua tradição e aquilo que está conforme ao magistério, que é o quê? Uma reminiscência do ensino apostólico. Tá? Por quê? Porque a sucessão apostólica é uma autoridade que foi transmitida e que é registrada na patrística. Agora, se você não confia na autoridade dos autores patrísticos, ou pelo menos aqueles que afirmam certos dogmas de fé, então qualquer coisa pode ser questionada. Por que não questionar a Trindade? A Trindade é um conceito patrístico. E, portanto, por conta dessa lógica, a Trindade pode ser questionada. E por que não? Já que algumas seitas protestantes negam a Trindade baseado na ideia de que, como os autores patrísticos não são absolutamente infalíveis, né, só a Bíblia é infalível, e, portanto, como não existe a palavra Trindade na Bíblia, então pronto, nós podemos negar a Trindade, ou então inventar inúmeras heterodoxias em torno do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como de fato foi o que surgiu a partir dos séculos II, III, IV e assim sucessivamente. Logo, é um embuste fenomenal, né? É um profundo embusteiro falando isso. Vamos aqui reconfigurar. Primeiro, os autores patrísticos não são infalíveis. Porém, os seus relatos, as suas declarações, o debate que eles colocam revelam como a igreja desenvolveu os dogmas de fé e como alguns pontos teológicos foram aproveitados para fundamentar esses dogmas de fé. Então, existem alguns conceitos que são válidos entre os autores patrísticos e não são válidos. E quem é que decide isso? A igreja. A autoridade da igreja. E mais além, a própria Sagrada Escritura só pode ser considerada infalível porque houve uma instituição que guardou um conhecimento infalível e que é inspirada infalivelmente. Então, afirmar, por exemplo, como você afirma, que a Bíblia é infalível e os autores patrísticos são falíveis, isso se chama petição de princípio. Primeiro, porque você precisa provar porque a Bíblia é infalível. E Santo Agostinho já deu a resposta. Eu não acreditaria nos evangelhos se não me fossem dados pela Igreja Católica. Então, por que a Bíblia seria infalível dentro de autores falíveis segundo a sua definição? Então, nós temos que pensar verdadeiramente que quando Paulo fala que a igreja é a casa do Deus vivo e coluna fundamental da verdade, ele está dizendo que existe um elemento de carisma da igreja, um elemento de inspiração que revela verdades infalíveis. E essas verdades infalíveis não estão per se na Escritura. Na verdade, a Escritura é parte desse ensino, como a tradição oral é parte do ensino, como o magistério, ou seja, o real entendimento da tradição e da Sagrada Escritura, é também parte desse ensino. E esse ensino está no imaginário da Igreja Católica. Não está na Bíblia propriamente dita, sozinha, isolada na visão do senhor Rafael Pablo. Não. Isso não pode ser visto dessa maneira. A não ser que o senhor Rafael Pablo se considere infalível e ache que as suas conclusões sobre a Bíblia Sagrada são infalíveis. Aí é problema dele. Vamos lá. Já os protestantes acreditam que, mesmo que alguns dos ensinos dos pais da igreja sejam claros, evidentes e cristalinos, se não estiverem de acordo com os escritos dos próprios apóstolos, devem obrigatoriamente serem descartados. Aqui existe um grande erro, né?
Claro que quando ele fala os escritos dos apóstolos, ele está afirmando, evidentemente, a sola escritura. Mas onde está dito na Sagrada Escritura que só os escritos dos apóstolos equivalem? A tradição oral não vale? Ora, nós temos várias citações na Bíblia de tradição oral, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, Paulo fala claramente: guardai-vos as tradições que vos transmitimos por oralidade ou escritura. Nós temos 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, que fala que eles têm que guardar a tradição de Nosso Senhor. A tradição o quê? Oral. Em 1 Coríntios 11 também fala tradição. Então onde é que está dito que só o que está escrito é válido? E aqui nós temos um outro ponto que o protestante ignora, porque ele pensa como um homem da renascença do século XVI. Que boa parte da cultura do mundo antigo, como do mundo medieval, é uma cultura oral. Oral. Na cabeça do protestante, que adora negar, por exemplo, como muitos afirmam aí, que a Virgem Maria não foi assunta aos céus porque não está na Bíblia. Tá bom. Aí eu pergunto, onde está na Bíblia que a Virgem Maria morreu? Segundo essa lógica da sola escritura, beirando o absurdo, nós podemos afirmar que Maria não morreu, que Pedro não morreu, que Paulo não morreu e que muitos outros apóstolos não morreram porque não está na Bíblia. E logo, se não está na Bíblia e não é escrito apostólico, logo é inválido segundo a lógica dele. Esse pessoal não entende uma coisa muito básica, que a Bíblia Sagrada ela é um meio, ela não é um fim em si mesmo. O fim, propriamente dito, é a história sagrada. E a história sagrada não está presa a um livro. Ela está na realidade humana. Ela foi um fator providencial que, atuante na história, foi guardada pela memória não de um livro apenas, mas também de uma comunidade cristã. Quando nós observamos a clareza teológica dos autores patrísticos explicando certos dogmas, vocês perceberão claramente que esses autores patrísticos jamais usam a sola escritura. Eu acho estranho que ele fique falando, por exemplo, que os autores patrísticos têm que ser invalidados se não seguirem a estrita visão da sola escritura. Mas, por outro lado, ele quer provar a sola escritura na patrística. Decida, meu amigo, ou os autores patrísticos acreditam na sola escritura ou não acreditam. Se os autores patrísticos não acreditam na sola escritura, então, você vai ter que admitir que eles acreditavam em outras fontes que não somente a Bíblia. Agora, se você afirma que os autores patrísticos acreditavam na sola escritura, então esse seu debate de afirmar que aquilo que não está na escritura não é válido, não vale para os autores patrísticos, porque segundo a sua definição, os autores patrísticos são protestantes como você. Eu fico impressionado como um cara entra numa contradição lógica tão óbvia como essa. Tão óbvia de raciocínio. Mas isso, sabe o que é? É o seguinte, ele cata a patrística não para descobrir a verdade. Ele cata a patrística para descobrir aqui, olha, eu vou pegar uma minúcia aqui de uma frasezinha feita e provar que a sola escritura existe. Quer dizer, ele já tem uma pressuposição preconceituosa da patrística e baseado nesse critério, que não é histórico, que surge só no século XVI, ele quer julgar 1500 anos de história que praticamente desconheciam esse termo, que desconheciam essa metodologia, que desconheciam essa visão. Porque para os autores cristãos, dos séculos I, II, III, havia a tradição oral. E a tradição oral era muito mais abrangente do que a própria escritura. Aliás, a tradição oral deu fundamento para a existência da escritura, sem a qual não existiria escritura nem cânon bíblico. Vamos lá. Besterol. Ou seja, não basta estar perto do período apostólico. É necessário que seja realmente um ensino apostólico para ter validade. Isso é uma baita numa besteira. Primeiro porque boa parte do ensino apostólico não é escrito. Ora, se a própria Bíblia fala de uma tradição oral distinta da escritura, se a própria Bíblia é produto de uma tradição oral, e nós temos que entender que, segundo a sua lógica, os próprios evangelhos não seriam validados porque eles só foram muito posteriormente escritos, então nós temos que entender uma coisa, você está muito mais preso à ideia de uma textualidade do que da própria factualidade dos acontecimentos. Se os acontecimentos não foram escritos, não são válidos.
Essa concepção é completamente absurda. É a mesma coisa que dizer, por exemplo, que durante 30, 40 anos os evangelhos eram inválidos porque eles não foram escritos. É uma coisa assim meio maluca isso aí. Uma coisa meio doida. E nós temos que entender uma coisa. Quando nós falamos de personagens reais, os personagens reais, a sua existência histórica não depende daquilo que foi escrito ou do que não foi escrito. Ele tem o seu próprio curso. Quando afirmamos, por exemplo, que Pedro morreu em Roma, que Paulo morreu em Roma, Pedro foi crucificado, Paulo foi decapitado, a Virgem Maria morreu e subiu aos céus. E vejam que quando nós temos essa ideia, ela é praticamente uma constante nas igrejas cristãs da sucessão apostólica. Né? A dormição da Virgem, né? A Virgem ascendeu aos céus e assim sucessivamente. Claro que existem inúmeras explicações em torno disso. Tá? Inúmeras explicações. Porém, existe um consenso com relação ao fato de que a Virgem Maria não se deteriorou. Justamente porque ela, sendo isenta do pecado original, ela subiu aos céus. Aí alguém vai falar, está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Como também não está na Bíblia a decapitação de Paulo, como não está na Bíblia a crucificação de Pedro, como não está na Bíblia boa parte do destino dos apóstolos, entre os quais somente um realmente teve uma morte natural, que foi João. Isso segundo a tradição. E aí nós vamos negar a tradição porque não está escrita? Na Escritura? Evidentemente que não, isso é completamente absurdo. Porque a Escritura não estava preocupada em descrever tudo o que acontecia. A Escritura estava preocupada em descrever certos acontecimentos chaves dos evangelhos da história cristã. Mas outros foram guardados pela tradição. Como, aliás, a própria afirmação canônica desses textos é a tradição que afirma. Vamos analisar, por exemplo, um texto que é deuterocanônico do Novo Testamento. Chama-se a Carta de São Paulo aos Hebreus. A Carta de São Paulo aos Hebreus, até hoje, é controversa porque o tipo de grego, o estilo de escrita é diferente das outras cartas de Paulo. E isso foi debatido durante 3, 4 séculos. Houve autores patrísticos que questionaram a legitimidade da Carta de São Paulo aos Hebreus. Houve autores patrísticos que questionaram a legitimidade de Apocalipse, de João. Porém, o que pesou, basicamente, isso? A tradição oral. E não somente a tradição oral, como a autoridade dos bispos. Foi a autoridade dos bispos guardando um certo conhecimento e confirmando através da oralidade que realmente aqueles textos eram legítimos. Aí como é que nós podemos falar da oralidade? Vamos testar, por exemplo, a oralidade da sua família. Você já pensou, por exemplo, o que seu avô fazia, o que seu bisavô fazia? Você ouve histórias com relação a isso. Imagina uma comunidade organizada como comunidade cristã. Então a comunidade cristã tinha a memória sobre a Páscoa, a comunidade cristã tinha a memória sobre o Natal, a comunidade cristã tinha a memória sobre vários eventos da vida cristã, mas esses eventos não eram guardados no livro. Isso é visão de protestante. Claro, com a Bíblia prontinha, criando uma igreja do nada, realmente, eles acreditam realmente que só está na Bíblia. Não! Para o cristão primitivo, quando se pensava na Páscoa, por exemplo, ele pensava na Páscoa como um evento histórico, um evento real que aconteceu, que estava incrustado na memória dele, na educação dele e na vida cotidiana dele. Ou seja, que Jesus Cristo teve a última ceia, né, em que ele falaria da sua presença real toda vez que realmente se reunisse os cristãos na partilha do pão do vinho. Tá? Ele foi preso, foi condenado injustamente, foi crucificado, foi enterrado, né? E depois ele ressuscitou. Isso estava na consciência das pessoas muito antes de algo escrito, até porque ninguém lia a Bíblia praticamente. Ou melhor, algumas pessoas só liam a Bíblia. Só algumas pessoas liam a Bíblia. A Bíblia não era um livrinho que eu guardava debaixo do braço, como se fosse um livrinho de autoajuda de cabeceira. Não, não era assim. Boa parte do imaginário cristão era oral. E se nós observarmos os debates patrísticos, né, dos autores patrísticos, era um debate de uma minoria cristã e de uma minoria, em grande parte, eclesiástica. É isso que nós temos que entender. Eclesiástica. Era uma minoria cristã que sabia ler, que sabia escrever e que debatia sobre textos, debatia sobre traduções, debatia sobre tradição oral e assim sucessivamente. Esse pessoal não entende uma coisa básica. É o básico do básico para você estudar patrística. E não só patrística, a história do cristianismo. Se você não entender isso, adeus, meu filho. Vamos lá. Nós não podemos... Ah, acabou. Graças a Deus, acabou. Bom, tem um vídeo dele aí de 1 hora de duração em que ele cita dizendo que cada um tem um conde que merece. Aí eu digo, realmente, cada um tem um Rafael Pablo que merece. É sempre o mesmo besterol. O que aconteceu foi o seguinte.
Os protestantes se arrogavam de ler a Bíblia de cor e salteado, se é que leem, porque a maioria não lê, tá? A maioria não lê. A maioria simplesmente copia aquilo que um pastor evangélico fala de citações desconexas da Bíblia, e esse pessoal achava que estava arrasando com essas citações desconexas. Pois bem, só que houve católicos que começaram a argumentar sobre a historicidade da Bíblia, sobre a historicidade da igreja e também a tradição oral e a patrística. E foi a partir da patrística que esse pessoal ficou embananado, porque eles não conheciam absolutamente nada dos 3, 4 primeiros séculos da igreja. E como esses 3, 4 primeiros séculos da igreja foram essenciais para a definição de muitos dogmas que eles mesmos acreditam, mas não sabem a origem. E aí, o que aconteceu? Surgiram os aventureiros que começaram a falar sobre patrística, só que, claro, dentro da visão enviesada protestante, tal como é a visão enviesada da Bíblia. Ou seja, o protestante tira a Bíblia da história e começa a se achar o sacrossanto interpretador, né, da Sagrada Escritura. E aí eles fazem com a patrística. Uma hora esse pessoal quer provar a sola escritura na patrística. Outra hora ele afirma justamente o contrário, que tudo aquilo que os autores patrísticos afirmam e que não estão de acordo com a visão estrita da sola escritura, logo é inválido. São duas proposições diferentes e contraditórias, você deve perceber isso. Das duas, uma. Ou ele afirma a sola escritura na patrística, ou não afirma. E se não afirma, ele vai ter que adequar um pensamento que só surgiu no século XVI e que era estranho aos cristãos primitivos, tá, para afirmar o que é cristianismo. E na verdade é um cristianismo castrado, é um cristianismo confuso, é um cristianismo desconstruído, já que qualquer idiota pode pegar a Bíblia e desconstruir um dogma cristão. E basicamente o protestantismo vive disso, do desconstrucionismo. Cada protestante vive negando um dogma de fé essencial. Ou seja, no fundo é uma coleção de heresias. Um sujeito nega a Páscoa, outro nega o Natal, outro, sei lá, nega a imortalidade da alma, outro nega que Maria é mãe de Deus e restaura a heresia nestoriana. Vide o senhor Augusto Nicodemos, que é um protestante histórico, falando besteira, né? Ou outro decretando a heresia ariana. E assim sucessivamente. Basicamente isso. Então, meus amigos, eu não vou me delongar com 1 hora de duração de vídeo, que eu não tenho saco para isso. Mas pelo menos esses trechinhos dá pra gente aguentar. Um grande abraço.